Uma boa noite a todos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. É sempre um prazer imenso estar aqui hoje na condição de um irmão, na condição de um simples aprendiz, com a intenção de compartilhar hoje o pão divino do Evangelho. Evangelho esse que é alimento verdadeiro para nossas almas. Evangelho esse que é inspiração para nossas vidas. Evangelho que é fonte inesgotável de esperança e de estímulo diário nos nossos dias que passam. O nosso tema da noite está vinculado a uma máxima que nós muitas vezes repetimos, nós muitas vezes falamos, sem nos darmos conta a complexidade que é, sem nos darmos conta da grandeza, do conteúdo que é essa máxima, que está muito presente no Antigo Testamento, mas que nós também vamos encontrar Jesus Cristo falando muitas vezes no Evangelho, que é: a cada um será dado conforme as suas obras. E nós destacamos aqui algumas passagens no Evangelho, porque muitas vezes a gente fala, né, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, nós já temos uma dimensão desse ensinamento. Nós já temos aprendido com Jesus o que isso significa, porque o próprio Mestre já vem repetindo isso há um tempo. Então, lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 27, o que Jesus fala? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, como seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Palavras de Jesus. Em outra ocasião, o Mestre fala a mesma coisa, só que com outras palavras. Quando no momento de cura ele fala: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou seja, a ação tem que ser nossa, o agir tem que ser nosso. Na parábola dos talentos, ao explicá-la, e aí os evangelistas tem uma peça muito importante inserida ali pelos evangelistas, que é quando Jesus, ao contar a parábola, ele registra o seguinte, que aquele senhor, ele entregou a cada empregado segundo a sua capacidade. Olha que coisa importante. Em outra passagem, e aí vamos falar do apóstolo Paulo, já nos relembrando o que o Cristo tinha ensinado, quando ele fala o seguinte: levanta-te direito sobre os teus pés. Ou seja, a ação de levantar tem que partir da gente. A ação tem que ser nossa. E eu poderia continuar falando, quando Jesus comentou sobre a tua fé te salvou, ou seja, a responsabilidade da nossa caminhada é nossa. O agir tem que ser nosso. O agir tem que ser nosso. E aí nós temos auxílio nesse processo? Muito, 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 muito. Muita ajuda, muito amparo. Muito amparo. E aí ontem, refletindo sobre, rememorando essas reflexões que preparamos hoje para conversar aqui, eu pensei o seguinte: imagina a gente numa situação de queda, numa situação de dificuldade. E aí sempre tem aquela mão amiga daquela pessoa, daquele familiar, daquele irmão de caminhada. Sempre tem uma alma amiga a nos estender as mãos. E ainda que aquela alma amiga nos estenda as mãos, com a intenção de nos auxiliar no nosso reerguimento, se nós não fizermos o esforço do soerguimento, se não aceitarmos a ajuda dessa mão e agirmos em direção ao nosso reerguimento, não conseguiremos levantar da queda, ainda que muitas mãos sejam estendidas, ainda que tenhamos muito auxílio. Então nós começamos a entender e a compreender
que essa máxima, a cada um segundo as suas obras, ela nos remete a um senso de responsabilidade. Percebem? Nós é que somos os grandes atores, os grandes artífices, da nossa jornada, da nossa caminhada. Nós é que somos os atores principais da nossa própria vida. E tem uma amiga que fala brincando, né? Nós não podemos terceirizar a nossa vida. E é isso mesmo. Eu não posso contratar alguém para estudar um determinado assunto esperando que eu entenda esse assunto, porque quem vai entender é ele. Eu não posso contratar uma pessoa a fazer atividades físicas e esperar que eu tenha os benefícios físicos e mentais da atividade física, porque quem os terá é essa pessoa. Então é esse paralelo que eu gostaria de trazer para que a gente consiga entender essa máxima quando Jesus diz a cada um segundo as suas obras. E esse pensar, na minha opinião, é muito importante, sabe? Que nós possamos parar, analisar tudo o que estamos vivendo, analisar todas as situações que estamos passando e com muita humildade, com muita sinceridade e principalmente com muita gratidão ao nosso Pai, colocar as mãos no arado, assumir o volante da direção das nossas vidas. Esse é o convite. Nós é que somos os grandes responsáveis pelo nosso caminhar aqui na Terra. A responsabilidade é nossa. E aí, claro, há todo um processo de construção interna que precisa ser feito dentro de cada um de nós, tá certo? Porque ainda que nós contemos, sim, com muita ajuda, ainda que nós contemos, sim, com muito amparo, com muito auxílio, com muita colaboração dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, nós precisamos construir internamente as nossas conquistas, o nosso alicerce pessoal, para que, diante da dificuldade, nós saibamos caminhar, ainda que distante da presença dos nossos amigos, ainda que distantes da presença daqueles que nos auxiliam. É preciso essa construção interna. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando, por exemplo, de Pedro. Pedro, o apóstolo, aliás, os apóstolos, né, de maneira geral, eles estavam sempre muito fortalecidos ali na presença do Cristo, né, sempre muito animados, mas a grande construção interna que eles precisavam fazer na vida deles foi se provar no momento em que Jesus se ausenta. Jesus se ausenta fisicamente, tá? Porque espiritualmente ele jamais se ausentou do planeta Terra em nenhum momento. Mas quando ele é preso, crucificado e morto, ele se ausenta fisicamente. E é aí que a gente vai ver, de fato, os apóstolos exercitando essa construção interna que eles vinham aprendendo com os ensinamentos do Cristo. Então, Pedro, no seu momento onde é cobrado aquele testemunho de fé, o que ele faz? Ele recua um pouco e durante longos e longos anos de aprendizado, longos e longos anos de consolidação daqueles ensinamentos dentro dele, internamente a ele, é que ele pôde, mais tarde, finalmente se sentir como essa pedra, essa rocha sobre a qual Jesus construiu a sua igreja. Foi preciso tempo para que ele conseguisse realizar essa construção interna que todos nós precisamos fazer. Então, nós temos amparo da espiritualidade? Temos. Nós temos auxílio do plano maior, do plano invisível? Temos, muito. Mas, apesar do auxílio, há um trabalho pessoal que não há como terceirizar. Há uma construção interna que nós precisamos realizar dentro de nós mesmos para que sejamos autônomos.
para que nós tenhamos recursos internos para lidar com as situações, com as dificuldades. Porque todo o processo de educação que o Cristo veio propor passa pela nossa autonomia. Passa pela nossa autonomia. Então imaginem, nós que somos seres imperfeitos, que somos seres limitados, que erramos muito, nós não buscamos aqui na Terra, né, desenvolver e educar aquelas almas, aqueles espíritos que foram entregues sob a nossa responsabilidade? Nós não educamos nossos filhos, sejam filhos consanguíneos ou do coração, primos, familiares, aquelas pessoas que estão próximas e que são responsabilidade nossa. Nós não buscamos educar? E por que a gente faz isso? Porque a gente quer que essa pessoa desenvolva recursos para que ela cresça, se torne independente e consiga viver apesar da sua ausência. Porque você não vai estar aqui para sempre com ela. Então é preciso, e nós fazemos isso, né? Nós que somos imperfeitos fazemos isso. Agora imagina Deus. Agora imagina Deus que Ele nos ama de uma forma, mas é uma forma assim que a gente não consegue nem compreender, nem adivinhar, nem sentir, nem imaginar. Imagina Deus. É óbvio que tudo que Ele quer é que consigamos adquirir essa construção de independência. E isso vai ficar claro quando Jesus fala: é a cada um segundo as suas obras. Ou seja, cada um tem responsabilidade sobre suas ações. Cada um é autônomo. Não é isso? E nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, questão 851. E aí Kardec vai indagar aos Espíritos o seguinte: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido dessa palavra, né? Ele vai perguntar o seguinte: existe assim algo, se tem que acontecer, vai acontecer? Independente da minha vontade? E aí até para a gente entender que cada ação, né, essa máxima, a cada um segundo suas obras, ela vai remeter ao seguinte: nós temos responsabilidade sobre tudo que a gente passa, sobre tudo que a gente vive, sobre tudo que acontece com a gente. E aí, eu convido os irmãos a pensar o seguinte: eu não estou falando aqui de um sentimento de culpa ou de um sentimento de arrependimento sobre ter errado no passado e hoje está difícil porque eu errei. Não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte: nós, que somos espíritos imperfeitos, que estamos em processo de evolução na Terra, que estamos suscetíveis, estamos sujeitos a erros, estamos sujeitos a equívocos, a quedas, nós vamos ter a responsabilidade sobre esses erros e equívocos. É isso que eu quero dizer. Assim como estava na nossa mão cometê-los, está em nossa mão repará-los. Então aqui não se trata de uma questão de culpa, não. Aqui se trata de uma questão de responsabilidade, né? Ou seja, de reconhecer a minha ação naquele efeito, naquele resultado, reconhecer a minha ação, mas também mobilizar a minha vontade para que eu possa corrigir, para que eu possa reparar ou para que eu possa permanecer, né? Quando é algo de bom que nós conseguimos angariar para nós mesmos. Então, a gente está falando aqui de um processo de aprendizagem permanente. É um processo de crescimento permanente. Porque se eu me dou conta do seguinte: não, mas espera aí, se é a cada um segundo as suas obras, e tudo que me acontece é responsabilidade minha, então eu sou culpado do meu próprio sofrimento. Aí eu sento, eu paro, eu choro, aí eu não caminho mais, aí eu não cresço mais, eu não sigo adiante, porque eu fico ali me responsabilizando pelos erros que eu cometi, e muitas vezes erros esses que eu cometi no momento de ignorância, no momento de simplicidade, de falta de discernimento, tá bom? Então, o nosso olhar
para dentro de nós mesmos, ele tem que ser, sim, um olhar sério, um olhar de comprometimento, um olhar de seriedade, mas, ao mesmo tempo, tem que ser um olhar de caridade, porque precisamos entender que estamos ainda em processo de aprimoramento, tá bom? Então, voltando agora à pergunta do Kardec aos espíritos, que ele fala o seguinte: há uma fatalidade nos acontecimentos? O que vai acontecer, aliás, o que tem que acontecer, vai acontecer, independente da minha vontade? Porque se sim, onde que fica aí o meu livre-arbítrio? Onde que fica aí a minha liberdade de escolha? E os espíritos respondem o seguinte: a fatalidade não existe, senão para a escolha feita pelo espírito. O espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então, os espíritos vêm nos lembrar que nós somos os senhores da nossa caminhada, das escolhas que nós fazemos. Nós é que temos a responsabilidade e a liberdade de ceder ou de resistir. É uma escolha ativa que fazemos. Então, ao ceder, eu vou assumir as consequências e as responsabilidades desse ato, e ao resistir, eu vou colher as consequências e as responsabilidades dessa escolha. Isso não nos parece justo? Isso não nos parece o correto? Não parece que é coerente que assim o seja? Não parece que é o correto assim? Então, para a gente conseguir entender essa questão da nossa responsabilidade, nós vamos recorrer um pouquinho na história do benfeitor Emmanuel, muito comentado, né, no movimento espírita, mas tem uma mensagem de Emmanuel que ele deixa na revista O Reformador, lá em setembro de 1968. Aí ele fala o seguinte para a gente, ó. Atenção. Mediante a realidade de que daremos conta de nós próprios às leis do universo. Daremos conta de nós próprios às leis do universo. Importa reconhecer que os acontecimentos que nos sobrevenham não são para nós as coisas mais importantes da existência. Olha que interessante. Vejam que Emmanuel está dizendo o seguinte: não são os fatos, não são os episódios, não são as situações que nos acontecem que é o mais importante da nossa existência, mas são as nossas reações diante desses fatos, episódios e situações. É como a gente reage que é importante, não é o fato. E aí fica um pouquinho mais fácil quando nós damos exemplo, principalmente nesses momentos que nós vivemos, né, nos últimos anos, que teve pandemia, né, essa guerra que se deflagrou ali na Euroásia, as situações complicadas que nós temos no nosso próprio país. E Emmanuel vem nos falar o seguinte: esses acontecimentos não são a coisa mais importante da nossa existência. O que é importante mesmo é como cada um de nós está reagindo a eles. E isso é importante. Porque cada um de nós está reagindo diferente ao mesmo acontecimento. Então vejam, se a gente, após aqui a palestra, sentar um pouquinho ali fora para conversar sobre as nossas dificuldades, a gente vai ver que cada um de nós, embora atravessando provas similares, se apropriou de maneira distinta e reage de maneira distinta à mesma situação. Então é isso que o Emmanuel quer falar. Não é o acontecimento o mais importante, é como nós reagimos a ele. Através das circunstâncias, continua Emmanuel, né? A vida traça lições que nós precisamos. Há quem recolha a saúde do corpo, dela fazendo trampolim. E há quem carrega enfermidades dolorosas no envoltório físico, transfigurando-as em instrumentos preciosos para o reajuste da alma. Então, quantos de nós não temos exemplos assim, né?
Quantos de nós não conhecemos pessoas que vivem processos de adoecimento e que se comprometem profundamente, emocionalmente, e têm muita dificuldade e não reconhece que naquele processo de adoecimento há uma sublime oportunidade de crescimento. Aí a pessoa começa a alimentar o quê? A revolta, o sentimento de injustiça. Ela começa a alimentar o quê? A violência, a agressividade no ambiente doméstico. Muitas vezes, a agressividade em direção àquelas pessoas que estão cuidando dela. E tem outras pessoas no mesmo processo de doença, no mesmo processo de enfermidade, que estão vivendo profundos processos de aprendizado. Estão aproveitando para desenvolver a paciência, a tolerância. Estão refletindo sobre o que será que essa doença tem a me ensinar. O que essa doença tem a me trazer enquanto um espírito imortal, de positivo, no meu processo de crescimento, no meu processo de aprendizado. Percebem? O episódio é o mesmo, a doença é a mesma, mas como cada um reage é muito diferente. E segue Emmanuel. No entanto, existem outras pessoas que se prendem a laços pesados de penúria, que estão na Terra em situação de privações materiais e, no entanto, aproveitam essas privações para transformá-las em recurso de acesso à prosperidade. Pessoas que estão no esforço do crescimento, no esforço do aprendizado, no esforço da fraternidade, do auxílio. Quantas vezes a gente vai ver, e eu não sei se vocês têm a oportunidade de ter esse tipo de convivência, mas muitas vezes são aquelas pessoas que têm mais limitação material. Aquelas pessoas mais desprovidas de recursos materiais, que muitas vezes parece que mais se dispõem a ajudar, mais se dispõem a contribuir, mais se dispõem a auxiliar. Né? Ou seja, as mais privadas de conteúdo material são as que estão mais dispostas, muitas vezes, a saírem de si e ir em socorro a um irmão que esteja em sofrimento. E segue, mano. É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz em nosso caminho será, atenção, salário moral de acordo com as nossas próprias obras. Então vejam, dor, alegria, paz, inquietação, merecimento, desvalia, sombra ou luz são os salários morais de acordo com as nossas obras. Então a gente vai trabalhando, nós vamos nos esforçando, né, por agir, por reagir dessa ou daquela maneira, e a vida vai retribuindo conforme as escolhas que nós vamos fazendo. Tá bom? Esse é o justo. E aí lá no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, ele vai nos dizer o seguinte: nós somos artífices, nós somos artífices da nossa imortalidade. Nós somos os construtores da nossa imortalidade. A responsabilidade é nossa o tempo inteiro. E aí, a proposta que nós temos trazido aqui hoje não é que após a palestra a gente possa ir para casa se sentindo assim, sabe, meio fracassado pelas escolhas que nós fizemos. Porque eu sei que não está fácil a vida. Eu sei que tem dificuldades. E não é para sair daqui achando que é um fracassado porque deve ter tomado tanta decisão ruim que é por isso que está difícil. De forma alguma, não é essa a intenção. O nosso esforço aqui é a gente sair com essa certeza de que absolutamente tudo que nós estamos vivendo, é uma intervenção da misericórdia de Deus. Essa é a ideia.
Então, onde nós muitas vezes semeamos a dificuldade em nossas vidas, Deus vai lá e transforma essa dificuldade semeada em uma possibilidade para aprendizado, para reerguimento. Na verdade, a gente não lê nas obras, os benfeitores têm explicado, nada no universo é inútil, nada é sem utilidade. Então Deus só vai permitir que essas dificuldades alcancem a gente, só vai permitir que esses desafios alcancem a gente quando eles podem servir para o nosso crescimento. Quando eles têm algo de útil a nos acrescentar. Quando eles têm algo que a gente possa extrair e possa nos transformar em pessoas melhores, diante da nossa própria ignorância, diante dos nossos próprios equívocos. Tá certo? Então, essa colheita que nós fazemos na vida, ela tem um processo seletivo do Pai. E não nos esqueçamos que o Pai utiliza um processo seletivo altamente amoroso. Altamente amoroso. Então, é quando justamente a dificuldade nos visita, a dor nos visita, o desafio nos visita, que Deus olha e fala assim, ó, essa é a colheita que o meu filho amado está pronto para receber. Porque é com ela que ele vai poder se melhorar. É com ela que ele vai poder se tornar uma pessoa melhor. Então esse é o sentido, é compreender esse mecanismo, essa misericórdia do Pai, entendendo que Deus é soberanamente bom, é soberanamente justo. Deus é amor. Deus não está preocupado em nos destruir. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus não quer a nossa angústia. Deus não quer o nosso desespero. Mas Ele vai olhar para cada um de nós de forma muito amorosa e vai permitir que nós passemos por essas situações, porque são frutos de escolhas nossas. Porque Ele sabe que esses processos têm benefícios muito maiores, que são projetados para nos reerguer, nos fazer crescer, não derrubar, não cair, nos fazer avançar em direção à evolução. Porque nós somos filhos de Deus e Deus nos ama muito. Quem disse isso foi o Mestre Jesus. Uma vez Chico falou que o mais próximo, porque o amor de Deus ele é tão incompreensível por nós que nós não entendemos, mas o mais próximo que dá para entender e chegar no amor de Deus é o amor de mãe. Então pensem o seguinte, o filho de vocês quer passar o dia inteiro jogando videogame. E você sabe que ele tem a lição da escola para fazer. Aí você deixa jogar um pouquinho, mas chega uma hora que você fala assim, olha, meu filho, chega, acabou. Agora desliga esse videogame e vai fazer a lição. E nesse momento ele fala o quê? Não quero, aí chora, é um desespero, ele não quer, uma angústia. E você fica triste com isso? Porque você pensa assim, ele não quer fazer a lição, mas é para o bem dele. Eu faço questão que ele faça essa lição, porque agora ele não entende. Mas é um degrau que vai fazer ele alcançar classes mais avançadas, se formar numa faculdade, conseguir um emprego e fazer uma família. Sem essa etapa inicial, ele não avança. Então é isso. Você vê o seu filho chorando, mas você fala, filho, mas tem que fazer. É para o seu bem, embora você não entenda ainda. Percebem? É mais ou menos isso. Só que numa dimensão muito, mas muito maior. Porque o amor de Deus ele é muito maior do que nós podemos comparar com qualquer coisa terrena. Então a gente vai voltar lá em Emmanuel para finalizar essa observância na razoabilidade. E a gente vai recorrer agora numa partilha que Emmanuel fez conosco, porque o que Emmanuel fez? Através ali, ele fez uma coisa muito altruísta, muito amorosa,
né, que é compartilhar conosco, através da psicografia de Chico Xavier, um pouco da sua própria história. Ele faz isso conosco. Então, são lições que, quando a gente olha para esse benfeitor, respeitado, né, que ali junto, nesse trabalho de orientação com o Chico Xavier, tem trazido para a gente tantos ensinamentos, tantas oportunidades para reflexão, né, tantas lições. Para quê? Para que a gente possa ser melhores, para que a gente possa evoluir, refletir, olhar para dentro. E ele traz muitos momentos que são baseados na sua própria experiência, nos seus próprios erros, nos seus próprios equívocos. Porque o Emmanuel não nasceu Emmanuel. Ele também errou. Ele também se equivocou. Ele também passou pelos processos de queda que muitos de nós estamos passando agora. E quando que ele fala isso pra gente, né? Lá naquela coleção de livros muito famosa, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, que ele vai compartilhar conosco algumas das suas reencarnações. Então, existe uma passagem muito especial que está lá no livro Há 2000 anos. Quem não leu esse livro ainda, eu humildemente convido a ler. Que é Emmanuel, aliás, na ocasião, o senador Públio Lentulus, que é, então, reencarnação de Emmanuel, né? Ele tem um encontro com Jesus. Aí eu fico pensando, imagina se fôssemos nós, nessa oportunidade, de nos encontrarmos cara a cara com o Cristo de Deus. Como que não deve ser, né? Essa sensação. Então, lá no Há 2000 anos, e de novo, quem não leu esse livro ainda, leia. A filhinha de Emmanuel, né? A filhinha do senador, então, Públio Lentulus, está muito doente, muito mal. E ele, então, né, naquele afã ali de querer ajudar, de querer servir, de tentar fazer alguma coisa que ele pudesse fazer para que possa melhorar a situação, ele fala assim, olha, minha filha, é o seguinte, o que você quiser, peça para o pai. O que você quiser. Qualquer coisa. É só pedir que eu te dou. E aí ele se surpreende porque ela fala assim, papai, eu quero o profeta de Nazaré aqui comigo. E para finalizar, vamos pensar o seguinte. Emmanuel, aliás, o senador Públio Lentulus era um homem do governo. Era um homem do Império Romano. Ele não só não acreditava naquele homem simples, como ele também compartilhava do sentimento de que aquilo era impostor. De que essas coisas que estavam falando sobre esse homem era mentira. Ele tinha muito orgulho em defender os deuses romanos. Então ele recebe esse pedido de maneira muito humilhosa. Abaixa a cabeça, reflexivo, se afasta. Só que a filhinha querida dele pediu, né? Então, no outro dia, contrariado, porque a esposa também não queria que ele fizesse isso, ele decide que vai procurar Jesus. E aí, no final do dia, calada a noite, ele procura Jesus. E aí tem uma passagem fantástica, registrada nesse livro, que fala o seguinte. Jesus fala o seguinte para Emmanuel, senador, por que me procuras? Seria melhor que tivesse me procurado publicamente, na hora mais clara do dia, que pudesse adquirir de uma só vez, para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade. Então, percebam, Emmanuel teve, há 2000 anos atrás, a oportunidade de sujeitar o seu orgulho e a sua vaidade, deixar de lado, para começar a desenvolver no seu coração a humildade, junto a Jesus. E ele não fez. Jesus fala para ele o seguinte, eu não venho buscar um homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Então percebam, Jesus destaca aqui o seguinte, Emmanuel poderia ter feito uma escolha de 1 minuto, seguir o mestre, mas ele escolhe os séculos de dificuldade.
Ele opta pelos séculos de dor e de aprendizado para conseguir desenvolver dentro de si esse reconhecimento da importância da construção do reino no seu próprio coração. E essas são as nossas caminhadas. Nós também fazemos as nossas escolhas, muitas vezes pelos séculos de dificuldade, diante de oportunidades que muitas vezes nos parecem tão difíceis, mas a gente chega no plano espiritual e vê que era uma bobagem. E por uma bobagem, optamos por séculos de sofrimento. Então, meus irmãos, para finalizar, sim, a cada um é dado conforme as nossas obras. E não há privilégio nesse caminho. Não há privilégio. A gente vai ver pelo exemplo do próprio Emmanuel. O próprio Emmanuel não teve privilégio. Então, todos nós estamos sujeitos à mesma lei. Então, a mensagem de hoje é: façamos nós mesmos as nossas escolhas. Hoje, agora, ou daqui a milênios, se nós acharmos que é assim que a gente tem que fazer. Tá bem? Então, fiquemos todos em paz. Que Jesus nos abençoe. Que o Mestre querido possa nos envolver, a cada um de nós nessa noite, nos ajudando a conduzir as nossas vidas com a serenidade, com o equilíbrio, com a harmonia, com o amor, e que nós tenhamos hoje a coragem de escolher pela nossa mudança, de escolher entrar pela porta estreita hoje, para que nós possamos começar a realizar dentro de cada um de nós as transformações que ainda nos são tão necessárias. Que Jesus abençoe cada família, cada irmão, cada irmã que está aqui hoje. Que assim seja. Muito obrigado e boa noite a todos.